Cuidar da saúde nem sempre foi fácil. E hoje, com tanta informação desencontrada e produtos que não entregam aquilo que prometem, a Pura Vida vem se mantendo no mercado com clareza, transparência e muita qualidade nos seus produtos. E eu já vou contar um pouquinho aqui dos bastidores de como a Pura Vida vem mantendo esses pilares que são tão importantes para a marca desde o começo. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Camila Espinosa, especialista em alimentação consciente, e nós estamos começando mais um Pura Vida Cast. Hoje eu tô aqui com Rafael Pisato, presidente da Pura Vida. Ele tem uma carreira de 20 anos como executivo de multinacionais, com vasta experiência internacional, tendo morado e trabalhado em diversos países e culturas, entre Bélgica, Inglaterra, República Tcheca, China e Coreia do Sul. Atleta de polo aquático nas horas vagas, essa eu não sabia. E investidor anjo. Rafael é um apaixonado por saúde, inovação e construção de novos negócios. E hoje ele lidera a marca Pura Vida com o compromisso de entregar produtos de alta qualidade e referência no mundo da suplementação, com a missão de trazer cada vez mais pessoas para um estilo de vida saudável e longevo. Rafa, é um prazer enorme estar com você aqui no Pura Vida Cast. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado, Cami. É muito legal estar aqui, né? 136 já episódios. Eu vim só agora. É verdade. Mas acho que as pessoas têm essa curiosidade, né? De saber um pouco mais dos bastidores, das pessoas que estão por trás aí desse sucesso da Pura Vida. E hoje a gente vai aqui contar tudo. Muito legal. Estou muito animado de estar aqui. Eu acho que é muito legal esse podcast que vocês fazem, todo esse material de conteúdo para falar, trazer um pouco para o público, um pouco que a gente preza, como faz parte do nosso propósito de marca. É muito legal estar aqui. Sim, e acho que é interessante para as pessoas conhecerem o que vem por trás, né? Onde tudo começa. Tem muito trabalho. Com certeza, é disso que a gente quer falar hoje. E, Rafa, não faz tanto tempo que você assumiu a presidência, né, da Pura Vida, e a gente sabe que toda mudança, né, mudança de gestão, gera muitas dúvidas, gera inseguranças, né, principalmente no consumidor final, que fica com questões aí em relação à qualidade, se os valores vão continuar os mesmos, né? Como que tem sido esse desafio aí para você? Tem sido muito legal. Deixa eu contar um pouquinho para trás, assim. Eu acabei de assumir, eu assumi agora oficialmente em janeiro de 25, mas eu já estou na Pura Vida há quase 3 anos e meio, 4 anos. Eu entrei ainda quando era uma empresa, antes da Nestlé entrar, então 1 ano antes de acontecer a aquisição da Nestlé por parte da Pura Vida por parte da Nestlé. E eu sempre me dei muito bem com Adrian e Flávio. Então, assim, mesmo estando ali dentro, fazendo o papel... E você entrou com qual papel ali? Então, eu entrei quando a gente tinha um fundo de investimento chamado Aco Capital, que era investidor, e estava profissionalizando a Pura Vida, né? À medida que a companhia estava crescendo muito e vendo muito valor nesse negócio, o fundo começou a profissionalizar. Então, trazer profissionais de mercado para conseguir transformar uma companhia pequena numa companhia do tamanho que a Pura Vida estava se tornando. Então, eu vim numa posição de growth, então eu era o vice-presidente de growth, ali um pouco do braço direito do Adrian, para ajudar em toda essa transformação da companhia. Sim. Então, vendo tudo que era vendas e marketing, mas muito próximo de todas as áreas da companhia. Então, sempre trabalhando ali muito próximo, fazendo esse papel muito próximo também do fundo. E aí, durante esse começo dessa jornada... Então, você viu o filhote crescer, Não, né? Totalmente. Eu vi a Pura Vida saindo de uma startup, virando uma empresa já mais estruturada, aí participando do fundo de investimento, fazendo uma rodada de investimento, a gente participou de toda essa rodada, essa estruturação, e até a aquisição da Nestlé. E esses 2 anos muito próximo do Adrian, então sempre trabalhando muito próximo. E essa saída do Adrian, que já era esperada, então a gente já vinha construindo. Então, desde o meio do ano passado, eu já estava assumindo muito mais coisa, já meio informalmente, mas já tocando muito do dia a dia da Pura Vida. Então, foi super assim... Não teve nenhuma ruptura. Uma transição orgânica. Foi super orgânico. E hoje eu sou muito próximo do Adrian, do Flávio. A gente sempre bate papo. O que tem... mensagens de WhatsApp, ideias, então a gente tá... Isso é bacana porque preserva, né, um pouco daquela raiz da Pura Vida, né, de conceitos, de valores das coisas lá atrás. E nessa transição toda, o que você acha que estão sendo, assim, os maiores desafios, se houveram desafios? Não, tem inúmeros desafios, né? Quais são os piores? Eu acho que, assim, toda transição, integração com uma... É incrível você fazer parte do mundo Nestlé.
Tá? A Nestlé é uma empresa fantástica, a gente sabe os padrões de qualidade da Nestlé. Nestlé é um sinônimo de qualidade. A gente já fez algumas pesquisas para ver como o consumidor percebe essa compra da Pura Vida para a Nestlé, e sempre aparecem 90% positiva, e a questão da qualidade dos produtos da Nestlé. Sim. Isso é muito legal. É uma marca muito grande, muito tradicional, né? De muita qualidade mais mesmo. de 100 anos, presente em inúmeros mercados. Nasceu, a Nestlé é muito legal. A história da Nestlé, o Henry Nestlé, ele criou um produto lá no começo dos anos 1900. Não lembro se era logo após a Primeira Guerra Mundial, onde tinha uma população na Europa passando fome, não tinha comida para todos. E ele criou uma fórmula que trazia nutrição. Era, se não me engano, a farinha láctea. Olha, que e bacana. Aí, de uma maneira prática, né? Funcional. Que alimentou a população por alguns anos. Foi ali que a Nestlé surgiu. E aí depois foram surgindo inúmeros outros produtos. Que legal. E aí a Nestlé foi virando esse monstro. Mas o propósito da Nestlé é muito parecido, é trazer nutrição, de qualidade. Saúde de qualidade. Mas sabe o que eu queria, Rafa? Que você explicasse um pouco mais. Eu já vi você falando sobre isso e eu achei muito bacana os pontos que você trouxe, porque tem os 90% que acharam essa aquisição positiva, mas tem aqueles 10%, né, que falam, mas né, a Nestlé assimila chocolate, bolacha recheada, biscoito, né? E fala, como assim, né? Uma marca como a Pura Vida, que tem ingredientes naturais, né? Que preza muito a saúde, a longevidade, como assim? Agora vai piorar tudo. E você deu uma explicação num evento que eu tive o prazer de estar presente, que eu achei sensacional. Conta um pouco pro pessoal que está escutando a gente aqui, o lado B dessa história, que não é isso, né? Não, é realmente incrível, Takami. Assim, a gente tá, para começar, a gente tá dentro de uma estrutura da Nestlé que é chamada Nestlé Health Science. A gente chama de NHS lá dentro da Nestlé. A Nestlé é um gigante. Monstro, né? Com várias divisões. Então tem a divisão de confectionery, que é chocolate e biscoito, a divisão de águas, de cafés, aí tem a Nespresso, aí tem Purina. E tem essa divisão chamada Nestlé Health Science. E essa divisão então a gente reporta direto para essa divisão, que reporta para a Suíça. E essa divisão, no mundo, ela tem inúmeras marcas de suplementos e produtos saudáveis. Então a Nestlé, entendendo que ao longo dos próximos anos a população está procurando coisas mais saudáveis, então os volumes de biscoito, chocolate, eles tendem a não crescer tanto, as categorias não crescem tanto. Sim. As categorias saudáveis vão crescer. Então a Nestlé, já olhando isso e olhando novo, o futuro, ela vem investindo muito nessas empresas de suplemento. Então nos Estados Unidos eles têm a Garden of Life, tem a Pure Encapsulation, tem a Solgar, tem a Nature's Bounty, tem a Vital Protein. São marcas incríveis nos Estados Unidos. Então tem toda uma divisão olhando para isso. E quando a gente começa a falar de qualidade e esse medo, essa percepção do consumidor que acha que a qualidade da agora vai ter vida, açúcar no whey, né? É ao contrário, porque a gente tem, acho que foi a história que eu contei um pouco naquele nosso bate-papo, que existe hoje um centro de R&D global que fica lá nos Estados Unidos, em Bridgewater, do lado em New Jersey. Ao lado é maravilhoso, tem uma vista para Manhattan, assim, é um centro incrível. De tecnologia. De tecnologia e desenvolvimento de produtos, de novas tecnologias. E ele faz o desenvolvimento de todos esses produtos de NHS, tá? E ali eles fazem o desenvolvimento das fórmulas mais complexas de todas essas marcas que eu mencionei. E inclusive Pura Vida. Então a gente tem um time de R&D liderado pela Fermata, que é um time incrível, que é muito legal, que é o primeiro time de R&D da América Latina inteira dentro da Nestlé Health Science. Olha que bacana. Então a Pura Vida inaugurou esse lugar. E o nosso time de R&D, ele reporta diretamente para os Estados Unidos. Para esse centro de tecnologia. Onde eles fazem estudos já olhando moléculas e tecnologias 10 anos para frente. Gente. E muitas das coisas que eles têm lá, a gente ainda nem pode lançar no Brasil, porque a Anvisa nem foi permitido não está permitida pela Anvisa. Olha, então a gente já tem assim lista e pipeline de produtos incríveis da Pura Vida para muitos anos pela frente, à medida que a gente consegue ir trabalhando com a Anvisa, ir liberando novos
elementos que a gente possa trazer para o Brasil. Bacana. Essa era até uma das minhas perguntas sobre esses bastidores, né? Que eu lembro que você até falou, vocês hoje têm acessos a patentes que vocês não tinham antes, né? E como que é esse processo no dia a dia, assim, né? Da onde vêm essas pesquisas? Para onde vocês estão olhando? O que vocês estão buscando? Como é que funciona isso no bastidor da Pura Vida hoje? Então, é muito legal. A gente tem um comitê de inovação que a gente faz a cada 15 dias ou 30 dias. Então, a gente está sempre olhando todos os projetos e tem diversas etapas dos projetos. Então, tem projetos que eles estão mais de longo prazo. Então, tem comitês que a gente está discutindo o que a gente vai trazer para daqui 3 anos, 4 anos, o que está sendo estudado em Bridgewater. E a gente está muito legal, porque a gente está dentro de uma célula lá em Bridgewater que é essa mesma célula, esse mesmo time olha 2 marcas muito legais. Uma que é chamada Solgar, que eu mencionei, e Garden of Life. Que são 2 marcas incríveis. Sim, super famosas. Então todo time de R&D tem muito contato com os times de R&D dessas marcas também. Isso é incrível, né? Então, assim, tem uma troca incrível. E eles estão olhando... Eu tinha um chefe, eu trabalhei muitos anos na Embev, né? E a gente falava que você não precisa de uma bola de cristal para saber o que vai acontecer nos próximos 3, 4 anos. Basta você olhar para fora. Sim. Porque a verdade é, muito do que acontece nos Estados Unidos e na Europa vai acontecer no Brasil. Sim. Talvez vai demorar algumas coisas 2 anos, 3 anos, 10 anos. Né? Então, uma delas é, por exemplo, esse movimento das gôndolas de saudáveis nos supermercados. Então, nos Estados Unidos, você vai no Whole Foods, você vai a alguns supermercados, você vê uma gôndola que você quiser, né? Incrível. Aqui você tem que ir num varejo especializado para você encontrar isso. Nos Estados Unidos você já encontra isso. Sim. E à medida que tá começando, você vai num Saint Marché, a gente já tem uma gôndola maravilhosa de Pura Vida. Eu vejo em muitos lugares, eu fico toda orgulhosa. A gente fez um projeto super inovador com eles. Eles queriam revolucionar essa categoria. Eles viram que a Pura Vida era uma das marcas mais inspiracionais do ponto de vista deles. Nos convidaram para liderar esse projeto de revisar o que deveria estar na gôndola de saudável. Eu deveria ter o macarrão sem glúten na gôndola do macarrão ou na gôndola de saudável? Das pessoas que já vão direto ali, né? Então, isso tá funcionando? Como é que super. Conta um pouco pra gente como é que tá esse mercado, assim, né? Porque como isso que a gente falou agora, né? Nos Estados Unidos, Europa, eles estão ali muitos passos à nossa frente, mas aqui vem crescendo muito. Qual que é o real panorama hoje do consumo brasileiro de produtos como os da Pura Vida? A gente vê um mercado, uma indústria, essa é uma indústria que ela cresce e continuará crescendo nos próximos anos, tá? Então, por todos os números que a gente olha, de pesquisas, de tamanho de mercado, ela deve crescer 8, 10% ao ano pelos próximos 5 anos, 10 anos, tá? Então, primeiro, é uma categoria que cresce. E o consumidor já se acostumou a entender que ele precisa tomar uma creatina que é muito boa para diversas funcionalidades do seu corpo. Uma proteína, à medida que você faz muita atividade física ou você vai envelhecendo, você tem que suplementar proteína para você conseguir atingir os seus níveis. O aporte necessário no dia a dia. Então, eu acho que o brasileiro comum está aprendendo muito e já está muito mais claro que ele precisa da suplementação e a suplementação vai ajudá-lo a ter uma vida mais longeva e mais saudável. E isso já é uma realidade nos Estados Unidos. E não era uma realidade no Brasil. Só que isso se acelerou muito na pandemia. Então, na pandemia, todo mundo começou... As pessoas passaram a olhar mais para isso, né? Para a saúde. Então, é um segmento que cresce muito. Sabe qual foi a palavra mais procurada na Amazon durante a Black Friday do ano passado? Aqui no Brasil? No Brasil. Qual? Creatina. Mentira! Mais do que um tênis Nike, mais do que uma televisão Samsung. Porque a creatina é um produto caro, né? Eu até quero falar com você sobre isso, sobre valor, né? Desses produtos realmente diferenciados, com excelência de qualidade. Mas que incrível, nunca imaginei. A palavra mais procurada na Black Friday na Amazon foi creatina. As pessoas queriam comprar creatina com desconto. Olha que maravilha. Então, é uma categoria que vai continuar crescendo. Então, é como a gente continua dando informação para o consumidor, como a gente está presente no dia a dia desse consumidor. Talvez sem ser aquele chato que coloca muitas regras. Mas que traz conhecimento, né? Que traz informação de qualidade. Esse é um dos pilares da Pura Vida, né? Eu queria até que você contasse um pouco sobre isso. Recentemente, vocês abriram o Prime, né? Como uma plataforma gratuita de conteúdo com aulas, assim, excelentes.
Esse sempre foi um pilar da Pura Vida e continua sendo. Fala um pouco sobre isso, sobre essa educação mesmo do consumidor. Sim, você sabe, ela nasceu muito do Flávio, lá no começo da Pura Vida. Que o Flávio, a Pura Vida começou assim, né? Começou o Flávio dando, não sei se as pessoas aqui sabem um pouco da história da Pura Vida lá do comecinho, e esse ano a gente completa 10 anos. Maravilhoso, é uma empresa super jovem. E a gente está falando muito dessa história da companhia. Então, ela nasceu do Flávio, passando um pouco do que ele passou como pessoa. E do conhecimento que ele adquiriu. E ele dava algumas palestras e o auditório lotava. No fim, as pessoas falavam, mas Flávio, você falou desses... Mas eu quero isso, Eu quero isso. Ele falava, tá bom. Na próxima, ele começou a montar uma mesinha no fundo e vendia algumas coisas que ele trazia dos Estados Unidos, tal, que ele tinha. E ele viu uma oportunidade de criar uma marca. Aí nasceu a Pura Vida como marca. Então, sempre veio da educação. E ao longo dos anos isso foi evoluindo, os formatos, por isso a gente tem hoje o podcast, a gente tem vídeos no YouTube, e o Prime foi um desses elementos. A gente olhou e falou assim, por que a gente não cria uma plataforma de conteúdos, já que a gente fala tanto de conhecimento e educação, por que a gente não cria uma plataforma de conteúdo nos padrões Pura Vida, assim, super legal, com os melhores speakers que existem no Brasil. Que é bacana não só para o consumidor final, mas para os profissionais de saúde. É isso, para todo mundo, e como a gente dissemina educação. E ali você não vai ter uma propaganda de Pura Vida, ali é totalmente 100% educação. E no final, assim, a mudança de hábito, a transformação, ela começa com educação, né? Ela começa com você entendendo o porquê, aí você vai dar sentido para as coisas e aí você vai realmente, né, desenvolver um estilo de vida mais saudável. Ele é o Pura Vida Prime, para quem tá ouvindo. Muito Entrem bacana. Lá, acessem. Totalmente gratuito, só se cadastrar, né? São mais de 30 horas de aula, são inúmeros vídeos, tem cortes pequenos de 8 minutos, 15 minutos, gente. Então tem para todos os gostos. É muito bacana. E você falou um pouquinho lá daquela história lá atrás, né, de como a Pura Vida começou, com o Flávio. E aquele compromisso ali da Pura Vida com ingredientes naturais, com qualidade, como é que continua isso, né? Esses alicerces, eles continuam de pé? Muito, super. O que acontece? Durante toda essa jornada de profissionalização, mesmo antes da Nestlé, a gente já começou a deixar muito claro quais eram os valores da marca. Inegáveis, que a gente que saísse o Rafael, saísse a Cami, quem saísse da Pura Vida não vai mudar. E um deles era o nosso processo de inovação, né, onde nascem os produtos. Tá? Então, durante esse processo de inovação, a gente tem regras muito claras do que pode, o que não pode. Então, a gente tem uma das listas mais restritivas do Brasil em termos do que não podemos colocar nos nossos produtos. Que maravilhoso. Então, vocês podem reparar, assim, a gente tá com uma barrinha de proteína. Hoje a gente tá com um problema de barrinha de proteína. Eu sempre falo, gente, eu quero barrinha de proteína da Pura Vida de novo. Por quê? Porque o fornecedor que conseguia fazer a barrinha de proteína, é muito difícil essa formulação. Quando a Fer vier falar com vocês, depois você pergunta da barrinha de proteína. Eu vou perguntar. É muito difícil você conseguir fazer uma formulação limpa, com os melhores ingredientes, sem ingredientes do padrão Pura Vida, que fique gostosa, saborosa, que entreguem o valor nutricional que a gente promete, sem ter ingredientes que não naturais. São tão legais. Então, a maioria das barrinhas que tem por aí, elas não são tão clean. Ela é gostosa, indulgente, mas ela não é tão clean. E a gente preferiu não ter uma barrinha. Olha como é o propósito. Incrível, gente. Não ter a barrinha se tivesse que ter ingredientes que não estão alinhados com o nosso desenho estratégico de inovação. Então, isso permanece. Então, todo o processo de inovação, ele já nasce nessa forma. Então, ele já nasce com o que pode e o que não pode. A entrada da Nestlé, a saída da Nestlé, ou a entrada... Não vai mudar nada. Né? Isso é maravilhoso, né? Porque eu falo até como consumidora. Eu, antes de ser parceira da Pura Vida, sou consumidora. Esse colágeno aqui é meu queridinho desde 2016, quando lançou. É uma confiança que a gente tem, né? De realmente é uma marca que eu não preciso ler o rótulo. Né? Mas tem algumas coisas, é muito legal você tá falando, porque tem algumas coisas assim, tem pessoas que estão reclamando que agora no rótulo começou a aparecer pode conter glúten. Sabe por quê? Não é que a fórmula mudou, é que os padrões de qualidade da Nestlé são muito maiores. Então se eu tenho uma linha de produção que talvez 5 metros de distância passou algo, foi algo armazenado que pode existir uma contaminação cruzada de glúten. E vai fazer mal para um celíaco, como todos os nossos produtos agora vão para um laboratório da Nestlé, que chama NQAC, e todos são analisados de cabo a rabo. Então,
a Nestlé é super conservadora na questão de qualidade. Então, a gente decidiu fazer o correto para o consumidor. Sim. Tá? Então, a gente coloca... Então não é que agora, do nada, ai gente, agora tem glúten. Nada mudou da forma. Isso é muito importante de passar para o consumidor. Os nossos padrões elevaram, nossos padrões de qualidade... São ainda mais, já eram rígidos e são mais rígidos ainda por estar dentro da Nestlé, né? Acho que isso é essencial. É quase que uma ignorância dizer que a Pura Vida piorou ou vai piorar por conta da Nestlé, né? Agora a gente começa a ter... muito pelo contrário. Padrões de homologação de fornecedores, são super rigorosos, demoram meses para você conseguir homologar um fornecedor, nos mais altos padrões. E aí, então assim, a gente só vai ver cada vez melhora dentro desse cenário com Nestlé, trazendo muita inovação de fora, com novas tecnologias, com o nosso centro lá de Bridgewater de R&D, junto com o nosso time aqui local. Sim. Nosso time permanece, desenvolvendo coisas incríveis. E todos os padrões de qualidade cada vez melhores. Sim. Então... E falando em padrões de qualidade, né? E o valor desses ingredientes? Porque a Pura Vida é uma marca que tem produtos, né, com um alto valor, né, de preço, mas um alto valor agregado também. Como é que vocês explicam isso para o consumidor e como que é essa relação? Realmente esses produtos que são excepcionais, eles são mais caros? Então, eu acho que aí talvez a gente... Claro, não dá para reclamar, a gente tá numa jornada maravilhosa nos últimos 10 anos, mas eu acho que a gente tem que contar mais essa história, Cami. Eu acho que... por que um produto da Pura Vida, ele tem um valor mais alto? Porque tudo que a gente coloca ali são os melhores ingredientes do mundo. Sim, e na melhor forma, né? Isso é uma coisa que eu que faço muitas live shops. A questão da biodisponibilidade. Exato, com as nutricionistas. Fala, né? A gente só fala nisso, né? Em biodisponibilidade, tem muitos produtos no mercado que não tem, né? Essas associações ali. A turma de R&D estava me ensinando outro dia, falou assim, tem um monte de produto que você vai pagar baratinho, ele sai tudo no xixi. Sim, e que não tem, o corpo não absorve, ou que às vezes é mal armazenado, né? Não tem uma embalagem escura que daí limita a oxidação. Então, como é que vocês enxergam tudo isso, né? Vocês... Prezamos muito, assim, tudo que é desenvolvido da Pura Vida, a gente traz os melhores elementos disponíveis no mercado. Então, quando você encontrar um produto Pura Vida nas prateleiras, você pode ter certeza absoluta que você vai encontrar ali dentro os melhores elementos possíveis de ter disponível no Brasil, tá? E ele chega assim na prateleira com um ticket mais caro. É óbvio que a gente tem tentado trabalhar com o time de R&D também, assim, tem como a gente tentar encontrar formatos onde eu continuo trazendo, igual uma Apple faz, você tem lá o iPhone 16 Plus, e você também tem um iPhone de entrada, então você não exclui, você como tenta incluir. Como vocês fizeram com a creatina, né? Como a gente está fazendo, tem a Creapure e tem uma outra creatina, que a qualidade é excelente também. A qualidade é padrão Pura Vida, só que ela é uma creatina... Ela não tem um selo, às vezes um selo, uma certificação aumenta muito o preço, né? Isso. E a creatina foram desenvolvendo muitos novos fornecedores, a tecnologia evoluiu muito rápido, então você consegue achar esses espaços de fornecedores diferentes, com novas tecnologias, onde você consegue trazer o melhor que tem lá, com talvez preços mais atrativos. Ou, por exemplo, às vezes fórmulas um pouco mais simplificadas, com o mesmo padrão de qualidade, igual o iPhone 16 tem a melhor câmera. Sim. O iPhone menorzinho tem uma câmera muito boa. Mas não vai ser mas não é talvez a melhor câmera. Então, a gente tem um colágeno, o My First Collagen, que ele é o mesmo colágeno que a gente usa, mas talvez tem menos elementos na fórmula. E ao mesmo tempo a gente tem uma fórmula super premium, os nossos colágenos Pro, que tem creatina. E tem o mercado para todo mundo, né? Tem a pessoa que de repente nunca suplementou, que quer começar ali com calma, né? Gastando menos, testando se aquilo vai funcionar no dia a dia dela. À medida que você vai aprendendo, você vai vendo qual você gosta mais, qual a sua necessidade. E a gente tem um dado muito legal, que o consumidor que entra na Pura Vida, ele fica na marca. Como os produtos entregam... São fiéis, né? Como os produtos entregam muito do que promete, a gente sabe que na primeira compra ele gasta em média X reais, aí ele faz uma segunda compra, o ticket dele vai aumentando. O ticket aumenta, que bacana. E consumidores que vão comprando aí 15, 16, 8 vezes ao longo do ano. E tem uma recorrência, né? Porque você gosta do produto, vocês até têm a assinatura, que eu acho maravilhosa, né? Você não fica sem, porque você já tem ali os produtos que você sabe, né? Mais ou menos o período que acaba, você já assina, ele já chega na tua casa. Você tocou num mundo muito bom, porque se os ouvintes que são consumidores de Pura Vida
fizerem essa conta, essa sacada... E tem um desconto aí, né? Você é um membro do Clube da Pura Vida, Pura Vida Club. E aí você assina, você tem 20% de desconto. Sim. E tem eu vou contar um segredo, gente. Tem uns brindes do Pura Vida Club que é só pra assinante. Só pra assinante. Outro dia eu queria tanto uma mala que eu consegui. Era linda, maravilhosa a mala. Eu assinei o colágeno que eu tomo direto mesmo, mas eu não era assinante. Eu fui lá e falei, vou assinar só pra conseguir ganhar essa mala. E aí você não fica dependendo de uma promoção, às vezes. Você assina, você recebe na sua casa. Se você toma o colar todos os dias, assina pra receber a cada 2 meses o colágeno. E você sabe que eu tô adorando? Eu não assinava, eu assinei por causa da mala. Você não tem que pedir. Outro dia eu achei maravilhoso, porque aí veio no meu e-mail lá uma nota fiscal da Pura Vida. Eu falei, gente, o que será? Será que as meninas estão me mandando algum presente? Eu não comprei nada. Aí chegou a caixinha com o colágeno bonitinho. Eu falei, gente, que maravilhoso. Tava acabando mesmo o meu. Eu tinha pensado que eu ia precisar comprar. Eu esqueci que eu tinha feito a assinatura. 20% de desconto. É muito bom, né? E 20%. Então é muito legal. Pra gente é ótimo, porque você tem ali o público fiel, você tem aquela pessoa recorrente na marca, e você ganha brindes, você ganha pontos, tem um desconto. Tem desconto, você não cashback, você não tem que ficar todo mês entrando para fazer suas compras. Sim. Então você não precisa ter seu portfólio todo de suplementos em assinatura, mas pegue os top 5, os top 3, né? Então muito esse bacana. fica a dica, é muito legal. Às vezes tem bastante assinantes. Já tem bastante assinantes? Temos quase 20 mil assinantes. Que todos os meses recebem na sua casa. Maravilhoso. E o Pura Vida Club também, né? Imagino que deve estar bombando, né? Porque tem benefícios especiais, né? Sempre tem algum descontinho a mais, alguma coisa rolando. E, Rafa, me conta um pouco, a gente está falando aqui da fidelização dos consumidores, né? Que são meio apaixonados, assim. Me conta um pouco da cultura da empresa, né? Você citou bastante o time de R&D. E como é que os times interagem? Como é que é o dia a dia da Pura Vida? Assim, porque eu vejo pessoas muito felizes trabalhando na Pura Vida. Né? Conta um pouco de como é lá dentro. Eu acho que é um ambiente super legal. Eu sou suspeito para falar, mas nós somos em torno de 300 colaboradores hoje na Pura Vida. Então, o time cresceu. Que bacana. É um time bem legal. A gente tem fábrica, a gente tem CD, a gente tem todo o nosso time do nosso corporativo. A gente tem um time que é muito... Ele é muito apaixonado pelo que faz. E a gente está agora construindo uma cultura muito bacana, que é um mix de uma cabeça de startup, que a gente veio desse mundo, mas um blend de uma cabeça de uma empresa muito mais estruturada que a Nestlé. Sim. Então a gente já tem pessoas da Nestlé no nosso time, tem pessoas da Pura Vida no time da Nestlé. Então que vão esse mix juntos, de como eu mantenho essa vontade de querer continuar inovando, de construir coisas novas, paixão mesmo, essa paixão, resiliência de uma startup, com uma empresa super madura, que já começa a ter mais processos, que tem uma visão de qualidade fantástica, com controles muito mais rigorosos, com visibilidade, planejamento. Uma startup planeja para fazer amanhã. Sim, sim. A Nestlé já olha uma visão muito mais de médio e longo prazo, com essa questão de R&D, distribuição, capilaridade. Então, é muito legal esse blend dos dois mundos, que você acaba pegando o melhor dos dois mundos. Sim, você e pega um influenciando o outro, né? E um aprendendo muito com o outro. Então, tá muito legal essa jornada, esse momento que a gente tá. A gente passou... 2024 foi um ano meio turbulento para a Pura Vida. Né? A gente teve alguns problemas operacionais, porque como a gente estava crescendo muito, a gente decidiu implementar um SAP. Então, um ERP, mas SAP, né, que é uma marca famosa, mas essa implementação ela é muito dura. Explica isso para quem nunca ouviu falar, então, o que é exatamente? O SAP é todo o sistema que você opera dentro. Então, toda a parte financeira, qualidade, fábrica, tudo integrado. A gente implementou ele em janeiro do ano passado e a gente teve muita dificuldade nos primeiros meses. Então, teve mês que a gente descobriu, ali em março, abril, que a gente descobriu que tinha pedidos que não estavam sendo integrados. Então, a pessoa tinha pagado no site. E o pedido nunca tinha E o pedido não tinha. Daí a gente começou a ver as pessoas reclamando. A gente sempre teve muito elogio nas redes sociais. A gente começou a ver o número de reclamações aumentando. Nosso time de TI pulou para dentro. Né? A gente viu que tinha 2.000 pedidos que ficaram presos numa integração, numa interface entre o nosso site e o nosso SAP. Então, esse pedido nunca chegou para ser faturado e expedido. Sim. A gente correu atrás, identificou, pegamos todos os pedidos, colocamos para dentro, mandamos os pedidos com um pedido de desculpa, uma cartinha,
Mas essa gestão de crise só que a gente demorou 15 dias. Aí a gente migrou para um CD novo, porque o nosso CD estava pequeno, a gente foi para um CD maior em Extrema. Começamos o CD, deu um monte de pepino no sistema, aí tivemos atraso nos pedidos. Aí no setembro, outubro do ano passado, nosso operador logístico entrou numa recuperação judicial. Que era terceirizado. Era terceirizado. Então, assim, 2024 foi um ano de muitos super difícil operacionalmente pra gente. E mesmo hoje assim, você respira já aliviado? Já. A gente tá conseguiu. Tudo... O segundo semestre já foi muito melhor. O último trimestre do ano passado, a gente já resolveu quase tudo. A gente teve período que a gente tinha quase 50 consultores trabalhando de SAP, de SAP, de TI, de sistemas, trabalhando. E de saque também, provavelmente, porque os consumidores deviam estar enlouquecidos, né? Essas pessoas. A gente teve que colocar um time muito maior no saque para atender. Eu imagino. Aí tinham pessoas, e a gente muito acostumado a receber elogios, e a gente começou a receber reclamações. Até nas redes sociais, né? Eu lembro, eu via muito isso. Eu fazia um post em collab com a Pura Vida e antigamente eram só elogios, e aí começavam as pessoas reclamando de pedido. Aí só que a gente já passou por essa crise, já tá muito melhor. A entrega agora, aliás, tá maravilhosa. A gente tá prometendo, né? sei lá, 3 dias no site, tá chegando em um dia e meio. Maravilhosa. Só que demora até a gente mostrar, ganhar de novo essa confiança do consumidor, então... Mas eu acho que as pessoas também se acalmam rápido, né? Porque eu acho que eu realmente, assim, as minhas últimas experiências, os meus pedidos estão chegando muito rápido mesmo. Mas foi um ano, 2024 foi um ano super difícil operacionalmente. Mas são essas dores do crescimento, sabe? Que são normais, né? Não tem como, né? São então eu peço desculpas se algum de vocês foi impactado. Mas é bom que tenha explicação, né? Não é uma coisa que as pessoas olham às vezes e falam, meu Deus, eles não são mais os mesmos. E agora o nosso sistema tá muito melhor, o nosso CD tá muito mais eficiente. O mal que veio para melhor, Veio né? necessário. E falando um pouco assim, para onde vocês estão olhando, né? Eu sei que tem um produto que é o queridinho, é o sucesso, o Blue Calm, né? Essa linha de Blue Calm, a gente sabe hoje da importância do sono, né? Que é um dos pilares essenciais aí da saúde. Vocês foram os primeiros a fazer, né? Depois eu sei que veio aí um monte de marca atrás. Me fala um pouco do Blue Calm e desse sucesso que é o Blue Calm, e depois eu queria que você engatasse aí também nessa questão, para onde que vocês estão olhando agora, se é que você pode dar um spoiler pra gente? Posso falar um pouquinho do futuro. O Blue Calm é incrível, né? E é um produto tão legal, aquele azul mágico da espirulina. Ele nasceu... A gente acabou criando essa categoria. Mas foi uma necessidade? Vocês tinham consumidores que pediam alguma coisa relacionada ao sono? Na verdade, realmente foi um insight do time de R&D, junto com o Flávio ali, trabalhando. Tiveram esse insight e essa ideia de trazer a espirulina e todo o mix nosso do Blue Calm, com magnésio, inositol e algumas outras coisas. E nasceu esse produto maravilhoso que ficou mais maravilhoso ainda depois, né? Porque agora, eu amo esse sabor qual maçã você e canela. Maçã e canela, né? Eu tomo toda noite. Provem, é muito bom, É muito bom. E o que aconteceu? A gente colocou isso no mercado. Eu acho que o que o Blue Calm traz muito é porque a maioria dos suplementos, eles são de uso contínuo, você vai ver isso muito a longo prazo. Sim. Correto? O colágeno, o whey, a creatina. Você não vê isso. Não é amanhã, né? O Blue Calm, sim. Sim. O Blue Calm, você vai tomar ele, você vai dormir melhor, ou você vai ter uma noite mais relaxante, você vai estar mais relaxado. Sim. Então o Blue Calm começou a gerar essa demanda maluca pelo produto, porque todo mundo começou... E a gente sabe que muitas pessoas aqui no Brasil têm problema de sono, né? 80% da população brasileira, acho que era em torno de 70% a 80% da população brasileira dorme mal. Então você vai hoje perguntar uma pessoa, você dorme bem? A pessoa vai falar assim, a maioria vai falar assim, mais ou menos, durmo menos que eu deveria, eu durmo pior do que eu deveria. Então a gente endereçou um problema realmente da sociedade... com um produto super legal. Então a gente sabe que tem aquele pilar. Qual que é o pilar de uma vida mais longeva? Alimentação, atividade física e sono. Então a gente... E é bacana porque assim, muita gente acaba depois recorrendo a remédios super pesados, né? E assim, é uma solução natural, né? Deliciosa e que pode realmente já te tirar, né? Natural, desse caminho. Não te faz mal. Né? Das pessoas que depois ficam dependentes de remédio. E não é só o sono, né? Ele também te relaxa. Ele é maravilhoso, né? Você pode tomar ele ao longo do dia. Ele não é um remédio
remédio. Exato, eu não sabia disso no começo e depois que eu descobri, assim, outro dia eu tava estressada, sabe, tudo aconteceu, tudo dando errado, aquele dia péssimo. Aí a minha funcionária até olhou e falou: Camila, você tá tomando esse negócio de dia, né? Você já fez com água com gás? Já, eu faço água vários com drinks. Gás, bota umas pedrinhas de gelo, água com gás e mistura, fica maravilhoso. Outro dia, né, que teve o Blue Calm Bar, o Calm Bar, e eu me inspirei super naqueles drinks, agora eu faço de dia, na praia, gente, melhor que tomar álcool, você coloca um Blue Calm ali com uma água com gás, um limãozinho, é maravilhoso. Então, né? Esse produto, a gente conseguiu, mantendo muito dos valores do produto, trazer uma linha com outros sabores. Porque você acaba tomando todos os dias, pode ser que você comece enjoado de um sabor só, às vezes você quer variar com outros sabores. Sim. Então a gente lança 2 novos sabores. Maravilhoso, e ainda tem os sachês, né, que eu acho muito prático, você vai para uma viagem, você vai, né, agora leva na bolsa. tem a melatonina dentro da linha de Blue Calm e tem coisas novas vindo. Tem uma coisa então muito isso que legal. Eu quero saber aí, pra onde que vocês estão olhando? É para esse pilar do sono? O que vem Temos de novidade vários, né? aí? Temos Conta vários. por cima, não precisa contar muitos detalhes. Não, tem vários pilares. Eu acho que assim, esse pilar do sono é um pilar super importante, tá? Então a gente tá trazendo mais coisas na parte de relaxamento, a gente acredita muito nele. Tem um pilar também muito legal que nós temos produtos incríveis para quem é atleta, para performance, só que a gente acabou nunca falando muito com essa turma, né? E aí você vê outras marcas que acabaram focando nessa turma. A Pura Vida sempre foi mais voltada para o bem-estar, longevidade e tal, mas se você é atleta, assim, como que a gente também mostra para todo mundo o que a gente tem? Nossos produtos são incríveis para qualquer atleta o workout é maravilhoso. De ponta. Então a gente tem também um trabalho um pouco nesse caminho de atividade física, a gente chama de active lifestyle, que é um estilo de vida mais ativo. Legal. Que a gente está trabalhando. E aí tem muita coisa de longo prazo. Então, se você começa a ver tendências. Quais são as tendências que você vê nessa área de suplementação? Você tem algumas coisas que você já vê acontecendo lá fora. Então, você teve uma explosão dos remédios daquela linha GLP-1, né? As canetinhas. E aí, com essa explosão, a gente vê pessoas perdendo peso muito rápido e perdendo muita massa magra. Então, tem uma linha, uma vertente de tendência global que eles chamam GLP-1 Companion. Quais são os suplementos que seriam os seus parceiros quando você está fazendo um tratamento de perda de peso? Muito bacana. Então, isso é uma tendência. Então, isso tem uma tendência aí. Tem muita coisa de gut health, que eu acho que vocês já falaram bastante, né? Que é sempre muito foi um legal. assunto bem A gente sempre endereçou bastante, né, com Pura Vida. Mas tem muita coisa que a Anvisa começa a liberar, cepas novas, que dá para trabalhar. Tem muitos produtos que, assim, é sonho de consumo e que ainda não são liberados no Brasil? Tem, né? Com ashwagandha, tem muito dessa parte dos não é cogumelos, como é que é? Dos adaptógenos, que já é muito liberado em maioria dos países do mundo e no Brasil a Anvisa maravilhosos, é super eu trago de fora, então, isso que eu tô falando, tem muita gente que tem, então a gente tem já uma lista de coisas que a gente queria lançar, então, pronta. Só na expectativa, Anvisa, pelo amor de Deus. E como é que é esse processo? É demorado? É burocrático? É demorado, é burocrático. A Anvisa é um órgão... A Anvisa é muito respeitada lá fora, tá? A Anvisa é um órgão que ela atende os padrões globais de regulamentação em toda essa parte de vigilância sanitária. Então, ela é muito respeitada, mas ela é muito mais rígida, ao mesmo tempo ela é muito mais rígida que os órgãos europeus e os órgãos americanos. FDA e o órgão europeu, eu não lembro o nome. Mas ela é muito mais rígida. Então, demora-se muito mais para trazer elementos de fora para cá, e tem alguns que provavelmente ela nunca vai aprovar. É mesmo? Nunca, acho que também é uma palavra forte. Vai demorar bastante para ela aprovar. Mas a gente tem já bastante coisa. Coisa na fila. E o duro é que a gente tem umas fórmulas incríveis lá fora que a gente gostaria de trazer, mas aí às vezes na fórmula tem uma coisa que você não consegue trazer, aí você tem que achar um repensar, substituto, como que isso fica. Então, é uma trabalheira, mas tem muita coisa legal no pipeline. Então, tem esse GLP-1, Companion, tem a questão de gut health, tem muito de saúde feminina, né? Que tá super em alta, né? Até da mulher mais velha, 40 a mais, né? A menopausa é um assunto aí que também tá super, né? Todo mundo
falando muito e entendendo a necessidade também, né, de suplementação específica e tudo mais. Então, assim, isso são um pouco de tendências. Se você vê palestras sobre tendências, essas são 3, 4 grandes tendências de saúde e suplementação. E aí acho que é como a gente consegue endereçar. E vocês têm produtos a caminho em todas elas ou ainda não? Tem algumas mais adiantadas, outras menos. Tem outros projetos, mesmo dentro do nosso portfólio, que a gente vai recheando, coisas que a gente vê que funcionou, Blue Calm, como a gente vai trazendo mais coisas. Então, tem vários caminhos. Tem coisas mais de longo prazo, tem coisas mais de curto prazo. A Anvisa agora também está com uma legislação nova. Os então, rótulos dos mudaram, rótulos, exatamente. Né? Vai ter que ter novos códigos. Então, tem todo um ajuste da indústria. E mais vocês vão ver empresas naquela listinha negra da Anvisa. Que acontece toda hora, né? Empresas até que a gente se Mas surpreende, né? para nós, eu acho justo, porque eles estão nivelando... Sim, e mostra a realidade, né? Infelizmente, tinha muita empresa... a população brasileira não tem muito hábito de ler rótulo, né? Tinha e de muita entender exatamente o que tem ali. Não fazendo a coisa 100% certa. Então, acho que para quem anda dentro das linhas, joga dentro das regras. Isso é eu bom, acho que né? É justo. Exatamente. Muito bom. Tem alguma mensagem, assim, como presidente da Pura Vida, que você quer passar? O pessoal que está assistindo aqui, com certeza, adora a Pura Vida, é super fã da marca. Tem alguma coisa que você quer levar até eles aqui agora? Não, eu não tinha pensado. Eu acho que continuem com a gente. Tem muita coisa legal vindo, Cami. Eu acho que a gente continua se reinventando todo o tempo. Tem uma coisa muito legal de estar com a Nestlé. Então, a gente ainda está engatinhando em algumas oportunidades que a gente tem estando junto com a maior empresa de alimentos do mundo. Sim, e mantendo os valores e os conceitos que criaram a Pura Vida lá atrás. A gente opera como se fosse uma Nespresso lá dentro. A gente é uma divisão... Eles chamam uma standalone, onde a gente tem a autonomia total. Só que eu posso usar a Nestlé no que fizer sentido. As regalias até, né? Então, por exemplo, vamos ganhar distribuição no supermercado. A Nestlé está em 99,9% das casas brasileiras. Sim. Então, como que eu uso essa distribuição da Nestlé? E acho que isso impacta, né? Me corrija se eu estiver errado, até na questão do preço, né? De alguns determinados ativos que eles podem negociar de uma forma global, né? Para vocês e para outras marcas que estão dentro do núcleo, né? Super. E aí, então, assim... a gente tem muita... Eu acho que a gente ainda vai fazer muita coisa em 2025 e 2026, nos próximos 2 anos, tanto com inovação de produtos legais, tá? E a gente tem um compromisso muito bacana de continuar sendo essa empresa inovadora, tecnológica e levantando a barra em termos de qualidade. A gente sempre fez isso. Foi o caso do Blue Calm, foi o caso, acho que dos nossos colágenos. Sim, os ômegas, né? Que eles estão todos aqui, que também tem um... Esse ômega Pulse com coenzima Q10. Eu sou fã do Fosfatix, que tem a fosfatidilcerina, né? Para saúde cerebral, assim. Eu não me recordo de nenhuma outra marca que tenha uma gama de ômegas tão incrível, né? Tão variada e com várias dosagens, enfim, que você pode escolher, assim. E eu acho que essa brincadeira de trazer... porque também tem um cansaço de muita cápsula, né? Como você consegue brincar de ter 2, 3 coisas... Você já toma o teu ômega junto com a coenzima, você já vai trazendo essa creatina, sinergia. A creatina é uma coisa que muitas pessoas esquecem. Então, como você traz a creatina junto com o colágeno? Exato, isso é maravilhoso, então, né? a gente vai continuar trazendo muito dessas inovações. Então, para facilitar né, a implementação ali dos Pode hábitos contar saudáveis. Com a gente que vai ter muita coisa bacana vindo de tecnologia, de inovação que não existe no Brasil, tá? Então, a gente sempre olhando... A gente não é uma empresa que copia as outras empresas, não. A gente acaba criando coisas novas e aí os outros acabam copiando a gente. Frente, exatamente. Mas, então, isso vai continuar e a gente quer ganhar muita distribuição, escala, para estar mais perto do público, o público conseguir, muitas vezes, encontrar nossos produtos. No nosso site, a gente tem 100% do nosso portfólio, mas muitas vezes no varejo físico, numa farmácia, numa raia drogasia, você não consegue ter, eu vou conseguir ter 12, 15 itens lá. Então, como que a gente ganha mais capilaridade usando a Nestlé? A gente tá com essa... a gente acredita muito desse varejo alimentar e que o consumidor que já vai fazer suas compras, a pessoa já vai comprar o seu alface, sua salada, seu legume. E aí já compra o seu ômega. Já compra o seu ômega, já compra a sua creatina, o seu whey. O que é mais do seu dia a dia,
você já resolve ali. E aí, o que é mais específico, aí você compra online ou você assina. Sim, ou você assiste um conteúdo para entender exatamente para quê, né? Fala com o seu profissional de saúde. É um mundo encantador, né? E eu acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui, né? Você esclareceu muitas dúvidas, trouxe aí muitos bastidores que com certeza as pessoas que estavam aí com essa questão, né? Será que a Pura Vida continua a mesma? Com certeza estão muito mais tranquilas, mais confiantes, porque foi um papo maravilhoso. Super obrigada por você ter vindo aqui, dedicar o seu tempo e trazer esse monte aí de novidades pra gente. Um prazer e volte sempre que quiser. A gente tá aqui sempre com as portas abertas. Obrigado, Cami. É um prazer. Parabéns Tá por muito todos os bacana, conteúdos né? que vocês têm feito. É um prazer sempre ouvir o conteúdo de vocês e aprender um pouquinho mais. Obrigado. Obrigada a você. E para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, esperamos que o episódio tenha trazido mais clareza sobre essa nova fase da Pura Vida e todas as mudanças que aconteceram recentemente. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir aqui o nosso canal, avaliar com 5 estrelas e, claro, mandar para quem você também acha que vai curtir esse conteúdo. E se você quer continuar a sua jornada de bem-estar, aproveite para se inscrever no Pura Vida Prime, uma plataforma exclusiva de conteúdo, cursos e aulas completas sobre vários temas relacionados à saúde, o bem-estar e à longevidade. O link está aqui nos comentários. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, mostrando os bastidores da Pura Vida para você. Um beijo e até a próxima!